Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos conhecer mais um outro órgão do CNMP. Órgão Corregedor Nacional ou Corregedoria Nacional. Muito bem. Primeiro ponto, corregedor, ele é um conselheiro também, tá certo? Essa função, este cargo, ele vai desempenhar por um determinado período para desempenhar uma função específica no CNMP, que é receber a reclamação contra membros ou servidores, tá certo? Então, repare, o Corregedor Nacional é um conselheiro. Agora vamos observar alguns aspectos do corregedor que vai cair na sua prova. Olha só. Primeiro ponto, o nosso corregedor, repare, ele é escolhido. Ou seja, ele vai ser eleito entre os membros do Ministério Público que integram o CNMP. Ele vai ser escolhido em uma votação secreta. Repare, a votação secreta. Então, são 14 conselheiros. Os 14 vão eleger, dentre os membros do Ministério Público que integram o CNMP, o corregedor por meio de uma votação secreta. Vamos para a observação importante. Só pode ser corregedor nacional membro do Ministério Público que integrar o CNMP. Membro do Ministério Público que integrar o CNMP. No vídeo 1 eu falei sobre a composição do CNMP. São 14, dentre eles 8 têm origem do próprio MP. PGR já é presidente, deixa ele para lá. Sobraram 7. Dentre esses 7 são 4 do MPU, 1 de cada ramo do MPU, 3 dos estados. Ou seja, para ser corregedor nacional do Ministério Público, tem que ser algum desses 7 aí. Ou vai ser alguém do MPU, ou vai ser alguém do MP dos estados. Necessariamente tem que ser dentre os membros do Ministério Público que integram o CNMP. Repare, é qualquer membro do Ministério Público aí fora? Não, tem que o cara integrar o CNMP. Por isso que eu falo, ele tem que ser, primeiramente, para ser conselheiro, aliás, para ser corregedor, tem que ser conselheiro. E segundo, tem que ser um conselheiro de origem do próprio Ministério Público. Tá certo? Então vamos lá. Corregedor, ele vai ser eleito em uma votação secreta dentre os membros do Ministério Público que integram o CNMP. Perfeito. Esse cara foi eleito em votação secreta, ele é um membro do Ministério Público, ele também é um conselheiro. Então ele vai ser conselheiro e corregedor nacional. Daqui a pouco eu vou falar as competências dele sendo corregedor. Porque você precisa saber que ele é conselheiro, é um membro do Ministério Público e agora foi eleito, foi escolhido para ser corregedor. A forma de escolha é uma votação secreta. A Constituição diz e o regimento interno repita. Muito bem, esse cara vai ser eleito corregedor. E corregedor tem um mandato de corregedor de 2 anos. Repare, então ele vai exercer a função de corregedor por 2 anos. Tá certo? 2 anos é o mandato que ele tem de corregedor nacional. Ok? Repare ainda, ele não deixa de ser conselheiro. Ele é conselheiro e também é corregedor. Então ele vai ter o mandato de conselheiro 2 anos e também tem um mandato de corregedor por 2 anos. Ok? A observação importantíssima do corregedor, que é vedada a recondução na função de corregedor. Eu quero dizer o seguinte, o cara só é corregedor uma vez, para nunca mais. É vedado ele ser reconduzido ao cargo de corregedor. Repare, é vedado a ele ser conselheiro? Não, porque conselheiro ele pode ser reconduzido uma vez, que vimos isso na aula 1. Agora, na função de corregedor, só pode mais nenhuma vez, tá certo? Não pode, porque é vedado a recondução para o nosso corregedor nacional. Perfeito? Muito bem, servidor. Importante, o mandato vai expirar junto com o mandato de conselheiro. Repare, servidor, futuro servidor do CNMP. Qual é o mandato do corregedor? 2 anos, professor. Qual é o mandato do conselheiro? 2 anos.
eu falei o seguinte, antes de tudo, para ele ser corregedor, ele precisa ser conselheiro. E não é qualquer conselheiro do CNMP, tem que ser o conselheiro dentre os membros do Ministério Público. Foi eleito para ser conselheiro, ok. Foi eleito, então ele tem um mandato. Quanto tempo? 2 anos. Só que ele vai desempenhar esse mandato por 2 anos até o fim, se o mandato de conselheiro também comportar. Por quê, professor? Repara a seguinte situação. Olha só. O cara foi nomeado conselheiro para desempenhar as funções durante 2015 inteiro, 2016 inteiro, 2 anos. Repare, 2 anos para o mandato de conselheiro, ok? Aí, no último ano aqui, ó, ele foi eleito corregedor nacional. Repare, no último ano do mandato de conselheiro, ele foi eleito corregedor nacional. Aqui em 2016. Aí, o regimento fala o seguinte, o mandato de corregedor nacional, este mandato aqui, em regra, ele tem 2 anos. Agora, se o mandato dele de conselheiro acabar durante o mandato de corregedor, também acaba o de corregedor. É essa a observação, certo? O mandato expirará, mandato de conselheiro, de corregedor, na realidade, juntamente com o do seu mandato do CNMP. Tá certo? Então, se o mandato do nosso conselheiro acabar aqui em 2016, será que ele pode ser corregedor em 2017? Sob hipótese alguma. Acaba o mandato de conselheiro, acaba o mandato de corregedor. Porque eu falei lá no início, antes dele ser corregedor, ele é conselheiro. Tem mandato de 2 anos. E vai exercer por 2 anos. Foi eleito corregedor. Quanto tempo o mandato? 2 anos. Só que sempre ele vai ficar por 2 anos? Não necessariamente. Porque o mandato de corregedor acaba junto com o mandato de conselheiro. Tá certo? Para ele ficar por 2 anos no mandato de corregedor, tem que ser o seguinte. Hoje, ele foi nomeado conselheiro, tomou posse hoje, entrou em exercício hoje, certo? Tomou posse hoje, entrou em exercício hoje, conselheiro. E na primeira sessão, ele já foi eleito corregedor. Foi eleito corregedor, ou seja, aí o mandato de conselheiro vai coincidir com o mandato de corregedor e vão acabar juntos, tá certo? Vão acabar juntos, perfeito? Agora, se não acabar junto, vai dar preferência ao mandato de conselheiro. O mandato de conselheiro acabou, meu amigo. Acaba o de corregedor também. Perfeito, servidor? Então, temos aqui a noção primordial do corregedor nacional. Corregedor nacional tem que ser escolhido, tem que ser eleito entre os conselheiros. É qualquer conselheiro que pode ser corregedor? Não. Tem que ser um conselheiro que integre a carreira do Ministério Público. Ok? Votação secreta. Ainda, tem mandato de quanto tempo? 2 anos. Te pergunto, corregedor nacional pode ser reconduzido? Jamais. É vedada a recondução para corregedor nacional. Ok? E ainda, o mandato expirará juntamente com o seu mandato do conselho, ou seja, de conselheiro. Perfeito? Observação. Exerce suas funções em regime de dedicação exclusiva. Por quê, professor? Repare. A composição do CNMP é uma composição mista. Nenhum conselheiro ali exerce função exclusiva, só no CNMP, salvo o corregedor. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, o presidente do CNMP, ele também é PGR, ou seja, ele vai ter funções lá de PGR no Ministério Público da União, do MPF, atuar junto ao Supremo Tribunal Federal, entrar com a DIN e suas funções para lá.
e também vai acumular com a função de presidente do CNMP. Os juízes também, da mesma forma, vão acumular com a função de juiz e conselheiro. Advogado também acumula função de advogado com a função de conselheiro do CNMP. Agora, tem uma pessoa que não pode acumular, que é o corregedor, porque ele tem que exercer a função de corregedor de forma exclusiva. E qual é a grande consequência disso? A consequência, servidor, que ele tem que ficar, afastado do seu órgão de origem. Ele fica afastado do seu órgão de origem necessariamente. Por isso que na aula passada eu dei uma ênfase para você e coloquei uma observação que qualquer conselheiro que quiser solicitar afastamento do seu órgão de origem tem que solicitar ao plenário que vai decidir sobre afastamento dos conselheiros, salvo o corregedor, porque ele já é afastado do seu órgão de origem, porque ele já desempenha suas funções de forma exclusiva, com dedicação exclusiva. Tá certo, servidor? Então, nós temos aqui as noções do corregedor. Vai estar na sua prova, tenha plena convicção disso. Corregedor, que você precisa saber, é escolhido entre os 14, e os 14, eles que vão eleger o corregedor, vai ser eleito em uma votação secreta. Tem que ser membro do Ministério Público, que integrar o CNMP, exerce o mandato por 2 anos, é totalmente vedada a recondução ao corregedor. Ainda, o mandato de corregedor vai expirar junto com o mandato de conselheiro, tá certo? O corregedor realiza suas funções de forma exclusiva no CNMP. A consequência disso é o que, servidor? Que ele vai ficar afastado do seu órgão de origem. Ok? Muito bem. Agora vamos observar as competências do nosso corregedor, né? Vamos olhar. Vamos olhar lá a nossa competência do corregedor nacional. Vamos aqui. O corregedor tem competência até na Constituição, certo? Tem competência até lá na nossa Constituição Federal. Temos aqui corregedor nacional. Excelente. Vamos aqui. Olha só. Competências ao corregedor. Competência. Vamos de cara para a competência principal do corregedor. Olha só. Competência do corregedor. Essa aqui, ó. Receber reclamações, denúncias contra membros, servidores do Ministério Público. Primeira competência é essa. Segunda competência que o nosso corregedor tem, ó, instaurar sindicância ou ainda instaurar PAD. Olha a outra competência que o nosso corregedor tem aqui. Aqui não vai caber para você, daqui a pouco eu coloco. Vamos matar logo essas duas aqui. Receber reclamações ou denúncias contra membros ou servidores do Ministério Público. Repara o seguinte, o CNMP, ele tem a competência de receber as reclamações, denúncias contra membros, órgãos do Ministério Público. Quando você entregar uma reclamação lá no CNMP, essa reclamação vai direto ao Corregedor Nacional. Compete ao corregedor receber as reclamações e denúncias contra membros, órgãos ou serviços do CNMP. Tá certo? Isso quer dizer o quê? O que vai acontecer? A partir do momento que chegar uma reclamação disciplinar no CNMP, essa reclamação disciplinar vai direto ao Corregedor Nacional e ele vai tomar algumas providências. Por exemplo, aconteceu algum caso específico, você quer fazer uma reclamação contra um membro, contra um promotor de justiça, um procurador da República, o que seja.
Aí, chegando nessa reclamação disciplinar ao corregedor, ele vai tomar várias providências. Dentre elas, ele pode ouvir o reclamado, o membro do Ministério Público, o servidor, vai escutar. O que você tem a dizer sobre isso, servidor? Ou o membro do Ministério Público. Segundo, pode encaminhar ao órgão de origem para saber se no órgão de origem já tem um processo disciplinar em andamento. Se não tem andamento, dá um tempo para o órgão de origem realizar as investigações lá. Ou ainda, para saber se já teve processo disciplinar, inclusive já teve sanção ao membro. Então ele pode fazer isso. Ainda, pode instaurar a sindicância ou um PAD. Tá certo? Quando ele instaurar a sindicância, é o próprio corregedor que pode realizar as alegações, vai observar o interrogatório, vai fazer instrução de provas, vai ouvir testemunhas, vai fazer as investigações, vai fazer as correções. Tudo isso é competência do Corregedor Nacional. Tá certo? É basicamente um investigador dentro da estrutura do CNMP. Tá certo? É ele o responsável por realizar as investigações preliminares de uma sindicância ou de um processo disciplinar. Tá ok? Então, a partir da sua reclamação disciplinar que foi encaminhada ao corregedor, vai abrir a caixa de Pandora para o corregedor realizar as investigações. Ao final, se ficar evidenciado alguma infração disciplinar, o corregedor pode instaurar uma sindicância, que dá, vamos dizer assim, a investigação, a corpagem mais profissional, composta por uma comissão de membros ou servidores. Ou pode solicitar a instauração do PAD, que basicamente é o instrumento de contraditório e a ampla defesa. Ok? Então, servidor, o nosso Corregedor Nacional, ele é a porta de entrada das reclamações e das denúncias, que envolver membros ou servidores do Ministério Público. Ao final das investigações, o que o nosso Corregedor Nacional pode decidir? Instaurar uma sindicância quando aquele membro instaurar um processo administrativo disciplinar. Aí eu te pergunto, quem é que vai julgar o PAD? É o plenário. Preste atenção, servidor. Corregedor, ele é investigador. Ele não pode aplicar a sanção, porque a sanção quem aplica é o órgão máximo no CNMP. Quem é esse órgão máximo mesmo? Plenário. Por isso que você viu lá atrás, o plenário julga PAD. Agora, a instauração do PAD pode ser feita por algum conselheiro, pode ser pelo corregedor, a depender da situação. Ok? Então, nós temos aqui as duas principais competências do nosso Corregedor Nacional. Ainda o corregedor tem essas funções aqui, ó. Quer ver? Tem essas competências aqui, ó. Vamos lá. Presidir as inspeções, presidir ou exercer funções executivas, as inspeções e as correções no Ministério Público. No Ministério Público. Pode ainda requisitar informações, documentos do Ministério Público, da mesma forma que ele pode requisitar pessoal, ó. Pode requisitar pessoal, como por exemplo, pode requisitar membro do Ministério Público para auxiliar, pode requisitar servidores do Ministério Público, tá certo? Do Ministério Público. Então, repare, nós temos aqui competências do nosso Corregedor Nacional. Presidir ou exercer função executiva nas inspeções e nas correções do Ministério Público. Exemplo. O CNMP, por meio do corregedor, está recebendo várias reclamações contra um mesmo órgão. Da sociedade, dos próprios membros, de todo mundo, dos juízes, dos magistrados, dos advogados, estão recebendo reclamações contra um órgão do Ministério Público.
Aí o corregedor realiza a sindicância e fala o seguinte: pessoal, tem muita reclamação vinda desse mesmo local. Sendo assim, vamos fazer uma fiscalização em loco, vamos fazer uma inspeção, vamos inspecionar as atividades naquele Ministério Público, naquele órgão do Ministério Público, tá certo? Então, pessoal, a inspeção, o que acontece na prática? Monta uma equipe de servidores, de conselheiros, técnicos, auditores, em um assunto específico, e vão até aquele Ministério Público daquele Estado, realizar toda a investigação, na parte de informática, na parte dos contratos administrativos, nas partes das licitações, auditoria completa das contas, ainda na parte finalística do Ministério Público, lá nas varas e tudo mais, nos cartórios, certo? Aos promotores, às promotorias, faz uma varredura total naquela, vamos dizer assim, naquela comarca do Ministério Público, fazendo paralelo com a Justiça. Então, servidor, quem é que vai exercer a função executiva? Quem é que vai ser o legitimado representante do CNMP durante as inspeções? É o nosso Corregedor Nacional. É ele que vai presidir, é ele que vai desempenhar as funções executivas do CNMP nas inspeções. Da mesma forma que vai acontecer nas correições. E qual a grande diferença para inspeção e correição? A inspeção vai apurar fatos indeterminados, seja fatos regulares ou irregulares. Tá certo? Para apurar fatos indeterminados. Tá certo? Por exemplo, ele pode fazer uma inspeção sem sequer ter recebido qualquer reclamação daquela unidade. Pode. Porque eu vou realizar a inspeção para fatos indeterminados, seja ele regular ou irregular. Então ele vai observar a prestação do serviço do Ministério Público em loco. Se for um serviço excepcional, parabéns, vai para o relatório parabenizando aquela unidade. Se for um serviço irregular, vai para o relatório. E o plenário vai decidir as eventuais sanções ou modificações na prestação de serviço daquele Ministério Público, ou daquela unidade do MP. Tá certo? Já a correição é para fatos certos e determinados. Para fatos certos e determinados. Aí eu faço uma correição. Por exemplo, o CNMP montou uma equipe de correição para fiscalizar um membro do Ministério Público, fulano tal, ciclano tal, que desempenhou uma determinada atividade X. Ou seja, o assunto é certo, o assunto é determinado. Então essa equipe de correição ela vai apenas para desempenhar essa atribuição, de verificar com relação a esses membros do Ministério Público, com aquela atividade e volta. E retorna ao CNMP. Que é diferente da inspeção. Aqui eu vou apurar tudo, né? Membro, eu apuro contratos, faço auditoria, faço observação nos processos disciplinares que sejam andamento na corregedoria local, vasculho tudo. Já na correição, eu vou vasculhar apenas um fato certo e determinado. Ok, servidor? Então, é competência do corregedor realizar essas funções, ok? Ainda, ele pode requisitar informações, documentos, exames, perícias, o que seja do Ministério Público. Por exemplo, está tendo uma sindicância, a qual essa sindicância precisa de um documento que está sob o poder do Ministério Público. Então, o corregedor diretamente vai requisitar aquele documento ou aquele exame daquela entidade, ok? Ainda, ele pode requisitar pessoal. Ele pode requisitar membros ou servidores do Ministério Público. Exemplo, na corregedoria tem muitas atribuições, tem muitas competências, tem muita denúncia, tem muita reclamação. E só o corpo administrativo da corregedoria não está suportando a quantidade de processos. Então, o corregedor, ele requisita qualquer
membro para auxiliar nos trabalhos da corregedoria. Ele pode requisitar servidores para auxiliar nos trabalhos da corregedoria. Da mesma forma que ele requisita para fazer parte de uma inspeção ou correção. Essa requisição pode ser temporária ou indeterminada, por prazo indeterminado, tá certo? Vai depender da situação que o corregedor quiser implantar naquele momento, ok? Muito bem, servidor. Acho que finalizamos aqui o corregedor, já deu para você ter uma ideia geral sobre o corregedor. Vamos falar um pouquinho sobre os conselheiros, tá certo? Vamos aqui falar um pouquinho sobre os conselheiros, que também é um órgão do CNMP. Temos aqui conselheiros. Conselheiros em tela. Aqui é o seguinte, conselheiro. Vimos um pouco sobre conselheiro lá na nossa primeira aula. Conselheiro, ele é nomeado pelo presidente da República. Compete ao presidente da República fazer a sua nomeação. Conselheiro tem mandato, 2 anos. Conselheiro pode ser reconduzido uma vez. Agora, vamos observar alguns deveres dos conselheiros que o regimento traz. Deveres. Os principais deveres. Primeiro, participar das sessões. Ou seja, o cara foi designado para ser conselheiro. Necessariamente ele tem o dever de participar das sessões, tem a obrigação de estar presente das sessões. Também tem um dever, o nosso conselheiro, ele declarar os casos de suspeição, impedimento ou incompatibilidade. Então, o conselheiro ele tem um dever, uma obrigação de declarar suspeito, impedido ou incompatível de desempenhar aquela atividade no CNMP. Por exemplo, está tramitando um PAD, a qual o reclamado, a qual o nosso acusado ali específico é amigo íntimo do nosso conselheiro. É ainda irmão, é ainda cônjuge, parente, pai, consanguíneo que seja, parente, linha reta, colateral, por afinidade. Então, ele vai ficar impedido de participar. E ele tem o dever de declarar o impedimento à suspeição. Tá certo? Então, é um dever do membro declarar impedimentos, suspeições e tudo mais. Ainda, pessoal, vamos aqui rapidamente, que membro, ele tem alguns direitos. Tá certo? Direitos de ter assento, palavra e voto nas sessões, tá certo? Então, durante a sessão, ele pode ter assento, vai ter o assento normalmente para ele, vai ter a palavra e vai ter o voto, ok? Ele pode ainda, o nosso membro, ter a função de ser relator. A função de relator é o seguinte: chegou uma denúncia contra um ato administrativo emanado lá do Ministério Público. Vai ser feita a autuação, vai ser feito o protocolo, o registro, vai ser distribuído a um relator. O relator necessariamente vai ser um conselheiro. Salvo o Corregedor Nacional, salvo o presidente, os demais todos terão a incumbência de ser relator. Ou seja, é ele que vai tomar posse daquele processo, vai dar o andamento processual daquele processo, vai fazer o relatório e vai dar o voto, tá certo? Dando voto, preste atenção, ele vai dar o voto, vai dar a oportunidade para os demais conselheiros dar o seu voto e a sua opinião com relação àquele processo. Então, é um direito dele ser, e um dever dele também ser, relator nos relatórios a qual ele for distribuído os processos para ele. Ok, servidor? Muito bem, para finalizar aqui, com relação ao nosso conselheiro, a observação seguinte:
Nós vimos que os conselheiros, eles possuem um vínculo com o seu órgão de origem. Por exemplo, o juiz a qual é indicado pelo STF. Juiz indicado pelo STF. O STF indicou o fulano para ser conselheiro porque ele é um juiz. Aí o regimento fala o seguinte: se acontecer alguma coisa com esse juiz, ou seja, se ele deixar de ser juiz, ele deixa de ser conselheiro. Por exemplo, ele pediu a aposentadoria aqui, ou ele pediu a exoneração aqui, aí ele deixa de ser conselheiro. Ou seja, a alteração na condição que o legitimou para ser conselheiro, se houve alteração, ele perde o mandato também no CNMP. Ok? Ele perde o mandato no CNMP. Outro assunto importante para fecharmos ainda. Diz o seguinte: em caso de crime, tanto de responsabilidade quanto crime comum. Preste atenção. Se for crime de responsabilidade, a Constituição, o regimento interno falou o seguinte: compete ao Senado processar e julgar os conselheiros em caso de crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Agora, se for crime comum, teremos duas situações. Primeiro, será julgado conforme a prerrogativa do seu órgão de origem. Tá certo? Conforme a prerrogativa do seu órgão de origem, ou, se ele não tiver vínculo ou não tiver prerrogativa com o seu órgão de origem, aí será julgado como pessoa comum, sem prerrogativa. Eu quero dizer o seguinte, pessoal, se o crime for de responsabilidade, ele tem foro de prerrogativa da função. Então vai ser processado e julgado aonde? Senado. Agora, se for crime comum, ele não tem prerrogativa de função. Por quê? Se for crime comum, ele vai ser julgado conforme a prerrogativa do seu órgão de origem. Por exemplo, o cara é juiz, vai ser julgado como juiz. Se é Ministério Público, vai ser julgado conforme Ministério Público. Se é um cidadão comum, não tem vínculo nenhum com a administração pública, aí vai ser julgado aqui sem prerrogativa. Ok, servidor? Então, finalizamos mais um vídeo.